pessoal, isso aqui é um vídeo diferenciado para o nosso canal. A ideia aqui é apresentar um pouquinho sobre o jogo Assassin's Creed Odyssey, que é ambientalizado na Grécia Antiga, mais precisamente no período da Guerra do Peloponeso. E a gente acaba esbarrando no jogo com várias personalidades históricas desse período e também com personalidades do mundo da filosofia. Inclusive existe um tour, um dispositivo de tour nesse jogo que você pode fazer uma caminhada explicativa em ambientes criados pelo game. O game ele simula aquele mundo daquela época, em mundo aberto, então você pode andar numa reconstrução das cidades do mundo grego antigo. Um jogo de última tecnologia aí, feito para os videogames de ponta, também para PC, PS4, Xbox One e PC. E essa franquia toda tem essa tradição. Você visita períodos passados por meio de uma tecnologia de exploração de memórias a partir do DNA. É uma ficção muito louca, mas é interessante justamente porque são reconstruídos momentos históricos de vários períodos da humanidade. O game anterior se passava no Egito Antigo, mais precisamente no período ptolomaico. Tem lá a Cleópatra, tem vários personagens conhecidos da história. O anterior aí se passava na Inglaterra industrial, você encontrava inclusive com Darwin, com Marx, e outros games da franquia passam em outros períodos, em outras regiões, e sempre essas regiões são muito bem retratadas, O Unity, ele apresentava o período da Revolução Francesa, então sempre esse jogo é um espetáculo no que diz respeito a reconstruir o cenário, o mundo de um outro período, de outros lugares. E dessa vez a gente está falando de Grécia Antiga, e quando a gente fala de Grécia Antiga a gente acaba falando também de filosofia. A filosofia que é citada várias vezes no jogo, você interage com vários personagens da história da filosofia. O tour, esse tour que é um mecanismo do jogo que começou lá no Origin, começou no anterior a esse, e aqui ele ficou mais refinado. Ele traça determinados caminhos com temáticas pelos mapas dos games, mas sem conflito, sem as missões. As missões aqui são voltadas para você conhecer os lugares. Então, os tours desse novo game, eles são temáticos, e dentre os que existe um específico de filosofia. Aqui a gente está no mapa do game. Vou tentar colocar aqui, tirar as legendas e deixar só o mapa. O mapa do mundo grego antigo, Macedônia, Lesbo, Eubeia, muitos lugares, Samos, Paros, Messara, Lacônia, Argólia, Ática. A Ática e a Lacônia são os lugares mais centrais do game. Você interage bastante nesses dois lugares. Você começa aqui em Cefalônia e aos poucos vai abrindo esse mapa. A gente tem a Macedônia também, que na expansão do jogo é bastante explorada. Então você anda por vários lugares aí do mundo antigo que são retratados de maneira fenomenal. Eu vou então tá colocando no tour para a gente ver especificamente o tour de filosofia. Então a gente vai ver o tour de filosofia. Em outro momento eu posso fazer um outro vídeo falando da história, falando dos personagens da filosofia no meio da história do game. Mas agora o nosso objetivo vai ser mostrar o tour de filosofia que a gente tem aqui. Então vamos lá, aqui a gente tem o tour
as opções, ó. A gente tem o dia a dia, a parte política e filosofia, arte e religião, cidades, batalhas, educação. Então, estão sugerindo aqui educação, mas a gente vai... eu joguei pouco aqui, eu fiz um pouco do cotidiano, platinei o jogo, agora eu estou vendo o tour e decidi fazer uma gravação de vídeo dessa parte específica aí da filosofia para estar disponibilizando no canal. Já que eu vou jogar pela primeira vez esse tour, eu vou estar gravando esse videozinho para compartilhar com vocês uns comentários feitos por professor de filosofia dessa ferramenta específica aí, que é o tour do Assassin's Creed Odyssey, e mais especificamente, ó, o de filosofia. A gente tem a democracia em Atenas, política em Esparta, classes sociais em Esparta, são com certeza muito interessantes, de repente dá para fazer até um outro vídeo a respeito, mas vamos para o de filosofia, Escola da Grécia, filosofia, educação e política. Vamos lá. Então, vamos lá. Isso aqui é a tela de load. O jogo, a tela de load é diferente, muda muita coisa, porque ele tem uma história própria, aparecem NPCs e inimigos. Aqui a gente não vai ter nada disso. Aqui a gente vai ter um ambiente e algumas estações, que são lugares que você pode parar para aprender a respeito. Então são pontos chaves de conhecimento. Então você vai andando, vai encontrando esses pontos chaves e o jogo vai apontando para você que é aquele ponto chave. E aí tem de cotidiano, tem de política e tem isso aqui que é de filosofia. É interessante, né, que dá para perceber aqui que isso aqui tem um alto caráter pedagógico, né? Às vezes as pessoas só criticam os games, né? E esquecem, né, que o game pode ser muito educativo também. Então, isso aqui é o personagem, o Alexos. É um dos personagens, você pode escolher entre o Alexo e a Cassandra. São dois personagens espartanos que viram mercenários e acabam aí participando da história do game, que é bem complexa e tal. Aqui a gente já vai começar, ó, falando com uma personagem, um NPC muito importante no jogo. Não vou falar o porquê que é muito importante, porque seria spoiler, mas ela é a Aspásia. Boas-vindas ao ginásio de Sinosargo, um dos muitos lugares em que filósofos iam para enriquecer as mentes e iluminar o espírito. A Aspásia é esposa de Péricles, né? Então vamos, aqui a gente faz os diálogos, ó. O Alexo, nesse tour aqui ele não tem voz, no jogo tem voz, mas aqui não, é meio estática a animação deles, os NPCs têm voz, ele não tem, é meio esquisito, mas vamos lá. Não há um lugar melhor para o aprendizado do que um espaço silencioso, longe da comoção da cidade. Vamos lá, começar o tour, hein? A educação ocupava um lugar importante na sociedade grega. Os educadores mais proeminentes eram os filósofos, cujos ensinamentos iam de rituais cotidianos à composição do universo. Quando seu tour tiver terminado, venha me achar e poderemos conversar sobre o que aprendeu. Até lá, viajante! Então aqui eles estão apresentando os filósofos como educadores, né? Na época existiam vários tipos de educadores, não necessariamente eles eram filósofos, né? No caso, a filosofia era considerada um saber nobre. Filosofia deriva da palavra grega filosofia, ou amor pela sabedoria. Este conceito contrastava com a filocrematia, amor pelo dinheiro, e com a filotimia, amor pela honra. Chegada a segunda metade do século V a.C., Atenas era conhecida como a capital da filosofia da Grécia. Com o advento da democracia, era cada vez mais necessário educar para além dos assuntos básicos da escola primária. Cidadãos atenienses precisavam ser capacitados para cumprir várias funções do Estado democrático, como ser eleito para um cargo, propor novas leis, envolver-se em decisões militares ou apenas defender os próprios direitos.
Então, se apresentou aqui o conceito inicial, né, de filosofia, o termo, né, filosofia, que é desenvolvido aí pelo Pitágoras, né, e até o filósofo como sendo um amante da sabedoria, e oposto aqueles que tinham apreço pelo conhecimento por conta de dinheiro, honra, ou seja, toda uma fala aí que vem da filosofia do Pitágoras, né? Pitágoras que começa a fazer essa distinção, e aqui a gente tem uma apresentação que está relacionada a isso. Se falou aqui que era importante da filosofia porque era uma sociedade complexa que valorizava muitos aspectos, né, do conhecimento, e era necessário ter um conhecimento mais aprofundado que um saber primário, mas vale ressaltar aqui que esse saber mais aprofundado era destinado à classe, à elite, né, às classes altas. Quem tinha o acesso à filosofia e os conhecimentos mais nobres eram os nobres. Aqui a gente tem uma aba também que sempre pode ser aberta com algumas informações, algumas imagens. Eu vou abrir aqui, saiba mais. Olha lá, está falando justamente do nascimento da filosofia nas colônias gregas, né? Está falando lá da Jônia, falando que o discurso era meio que feito por poemas, falando da distinção, né, entre mitologia e a filosofia, a physis, conhecimento racional sobre os fenômenos naturais, em oposição à mitologia, o conhecimento sobrenatural. E aí apontando justamente Tales, que é considerado o primeiro filósofo, e fala da questão da água como sendo arqueu, um elemento originário, né? Aí estão falando ali de Heráclito, que é um filósofo que eu gosto bastante, que falou do movimento das coisas, do fogo como símbolo do movimento das coisas. Tudo é movimento, né? Aí está falando, que depois a filosofia se desenvolveu ali em Samos, fala do Pitágoras, falando da teoria da transmigração da alma após a morte, do Pitágoras, que depois influenciou outros pensadores, outros teólogos também. Falando dos pré-socráticos, pensadores que vieram antes do Sócrates, que discutiram cosmologia, matemática, geometria, medicina, ética, e falando ali também dos sofistas que apareceram depois, foram meio que antagônicos ali ao Sócrates. Cabeça de bronze de um filósofo. Parece a cara dele, sei lá, do Heráclito, não sei. Não sei se é de alguém específico aí. Se for, alguém comenta aí. Vamos voltar. Então, essa águia ali é o companheiro do jogo. Falando do jardim do Sinassor. De início, Atenas não tinha prédios escolares para educação superior. Sofistas e filósofos lecionavam em casas particulares ou em lugares públicos, como teatro. Para recrutar jovens alunos para seu currículo, eles também davam aulas em gimnasia, onde os atenienses realizavam treinamento físico. O Sinosargo era um santuário para Héracles, localizado no subúrbio sul de Atenas. No início do século IV a.C., Antístenes usou esse santuário como local de ensino para sua escola de filosofia, recebendo o propício nome de cinismo. Legal, cinismo, que é uma corrente aí da filosofia. Mais uma informação. De início, aqui. Atenas não tinha prédios escolares, sofistas e para recrutar jovens alunos. O no início do século IV. Mas é porque eu vi um saiba mais ali. Vamos lá, agora sim. Sinosargo, não sei se é assim que pronuncia. Falando do Péricles, falando do Anaxágoras, Protágoras, que
que é um sofista, mas também um grande pensador. Agora falando da Atenas, né? Sócrates e Platão, que saíram de Atenas. Falando que eles davam aulas particulares, falando que o Platão abriu uma academia, chamada academia, né, um lugar para os alunos dele estudar, e o Aristóteles abriu o Liceu, que também era uma escola para os alunos dele estudarem, e eles repassaram os ensinamentos, né? Um lugar mais organizado, um lugar mais estruturado para isso. Antes era feito de uma maneira mais simples, lugares abertos e tal, ou na casa das pessoas. Aí está falando ali de algumas pessoas que eram contra essa questão da institucionalização da educação, de espaços específicos e sistemas e tal. Aí está falando ali do Diógenes, que é considerado o cínico, que dizem na lenda que ele morava num barril e ensinava em espaços públicos. É engraçado, tem várias histórias aí do Diógenes. Aí está falando que durante Atenas ficou muito tempo influenciado pela filosofia e que os filósofos só perderam ali a supremacia do mundo intelectual, vamos dizer assim, por conta já do imperador bizantino, Justiniano. Então, colocando aí que só depois do cristianismo mesmo, que chega naquela região ali, que vai começar a entrar num declínio total, né? Antes a filosofia sempre, de alguma forma, estava presente através de várias escolas ali em Atenas, naquelas regiões da Grécia. E aí esse busto é de Antístenes. Eu não conhecia esse busto, não. Vamos lá. Não, os caras tocando os instrumentos. No jogo a gente encontra bastante gente tocando instrumento. Falando do jardim, vamos para a próxima estação. Mais informação. Qualquer cidadão livre tinha permissão para se envolver no processo democrático ateniense. Contudo, para ter uma influência real na política, o discurso e a retórica deles tinham de ser impecáveis. Por isso, muitos sofistas ensinavam assuntos como lógica, razão e eloquência. O objetivo era ajudar os alunos a alcançar a ereté, ou excelência. Mas este conceito específico de excelência era muito contestado, especialmente por outros filósofos. Por exemplo, Platão, Sócrates e Isócrates preferiam uma abordagem mais moral, argumentando que a retórica deveria ser usada para servir ao bem comum. Sócrates e Platão foram ainda mais longe, declarando que a filosofia e a sabedoria não eram só ferramentas, mas sim virtudes éticas. Aí eles estão falando da diferença do pensamento dos sofistas e dos filósofos, né? Os sofistas, eles trabalhavam muito com essa ideia da retórica, da argumentação, do convencimento, enquanto os filósofos trabalhavam muito com a questão da problematização do pensamento e a busca de uma fundamentação de verdade que tinha a ver com valores também. Então, havia aí a discordância, havia esses polos, né? De um lado os sofistas, que relativizavam o conhecimento e trabalhavam com a questão da retórica, e de outro lado os filósofos, que trabalhavam na busca de uma fundamentação do conhecimento que não estivesse ligada à questão do convencimento, né? Então, é interessante eles colocarem essa diferenciação aí entre sofistas e filósofos. Vamos ver mais uma informação do Saiba Mais. Está falando do Sócrates, falando da ida dele no oráculo de Delfos e da história de que o Sócrates foi apontado pelo oráculo como um homem mais inteligente, mais sábio da época, porque justamente falava que nada sabia.
só sei que nada sei. E está falando da filosofia dele, que era feito através da questão da interrogação, né? Do questionamento. Ele interrogava políticos, oradores, poetas, rapsódios, que eram músicos, profetas, sofistas, e buscava ali, né, mostrar que eles muitas vezes pensavam que sabiam, mas na verdade não sabiam. E aí está se falando aí da questão da maiêutica também, da ironia, que tem a ver com o método socrático, que é dividido nessas duas partes, né? Um primeiro momento que o Sócrates destrói a crença e os aparentes fundamentos do pensamento dos seus interlocutores, e depois um momento que eles começam, ele, o interlocutor, começa a buscar um conhecimento mais preciso, uma fundamentação para o problema e para a temática que está sendo debatida. Está falando que Sócrates nada escreveu, que andava descalço, era pulguento, e que atraiu muitos inimigos justamente por essa questão de ser questionador, né? E questionar muitas vezes os conhecimentos e a própria elite, né? Ali grega. Está falando aí dos seus discípulos, Platão, Xenofonte, eles que escreveram as obras de Sócrates. E está falando ali dos supostos crimes dele, né? Corromper a juventude e também negar os deuses da cidade. Então ele foi condenado a beber cicuta, que era um veneno. Ele podia ter fugido, mas ele preferiu ficar e morrer, né? Dizendo que se ele fosse para outro lugar e se ele fugisse, ele não estaria fazendo certo, porque foi ali que, em Atenas, que ele conseguiu desenvolver o pensamento dele, ele tinha como desenvolver o pensamento dele. Então, Sócrates acaba virando um mártir da filosofia, né? Então, até tem a frase dele: uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Ali, ó, isso é uma escola representada num copo. Interessante, né? Essas obras de arte são bem bonitas. Vamos lá, mais uma estação. A filosofia da Grécia Antiga tinha uma natureza multidisciplinar. Além de sabedoria e lógica, filósofos também estudavam e ensinavam matemática, geometria, teoria musical e até medicina. Por exemplo, o filósofo Pródico escreveu um tratado chamado Da Natureza Humana, em que ele anota explicações sobre a fisiologia humana. A influência da filosofia era grande o bastante para afetar a medicina. Sabe-se que médicos hipocráticos incorporavam ideias filosóficas em seu trabalho, e o tratado Ares, Águas e Lugares parece ser influenciado por teorias pré-socráticas de que o ar é o primeiro princípio do universo. Está falando aí da filosofia sendo interdisciplinar, né? Ela é aquele papo da filosofia ser a mãe de todas as ciências, ou está no fundamento de diversos tipos de saberes, né? Vamos ver aqui no Saiba Mais. Academia do Platão, falando lá do Platão defendia que as pessoas tinham que estudar geometria para entrar na sua escola, né? Tinha muita relação com a questão da matemática. Pitágoras também, né? Uma tradição ali, essa relação da matemática com a filosofia. Sempre tiveram juntas, né? E hoje muitos governantes e políticos apontando como filosofia e matemática rivalizassem e estudar filosofia prejudicasse o aprendizado de matemática. Sempre caminharam junto. Falando de astronomia. Essa é uma pintura. Platão lecionando nos jardins. Também nunca tinha visto essa pintura, hein?
Vamos lá para a próxima estação. O famoso filósofo Sócrates tinha uma relação ambígua com os sofistas. Nos diálogos de Platão, Sócrates aparece estando em constante oposição aos sofistas famosos da sua época. A comédia de Aristófanes, As Nuvens, por sua vez, retrata Sócrates como um sofista que vive exigindo remuneração por seus ensinamentos. Sócrates, na verdade, era muito pobre e não ganhava dinheiro ensinando. Ele ainda se diferenciava dos sofistas porque estes só lecionavam aos jovens aristocratas, mas Sócrates ensinava pessoas de qualquer extrato. Infelizmente, suas ideias e práticas polêmicas não foram bem aceitas na cidade de Atenas, e ele acabou sendo julgado por impiedade. Então está falando da figura de Sócrates, que era um pensador subversivo e ensinava em praça pública, né, discutia, apresentava suas ideias em praça pública, inclusive para as pessoas que não tinham tantas condições, né, enquanto os sofistas eram professores particulares que ganhavam muito dinheiro. Sócrates não era muito apegado a bem material. Tinha discípulos ricos, como o próprio Platão, mas não era o foco principal a questão de ensinar por dinheiro, né? Está falando da conotação negativa do termo sofista, que foi utilizado muito tempo na história da filosofia como sendo oposto a quem busca conhecimento, como se os sofistas só buscassem dinheiro e mascarar o conhecimento na aparência. No entanto, não é bem isso, né? Os sofistas têm uma relação também com a filosofia, com o conhecimento. Está falando da questão do pensamento crítico, interessante, o Protágoras valorizava muito o conhecimento humano, né, o poder da razão humana. Os sofistas são pensadores incríveis e muito interessantes, que não devem ser menosprezados no estudo sobre filosofia, e nem colocados como inimigos da filosofia. Na verdade, eles tinham uma reflexão sobre diversas temáticas muito ricas e diferenciadas, né? Está falando do Gorgias, um outro famoso sofista, Protágoras, que é um pensador que eu gosto muito. Inclusive, ele era um defensor da democracia. Tem aquela famosa frase, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, ele determina o conhecimento, ele tem o poder, a capacidade racional de criar o conhecimento e interpretar o mundo. Então, o Protágoras valoriza muito o poder da razão humana. E aí a gente tem uma imagem do Sócrates em mármore. Eu acho que eu já tinha visto essa imagem, não lembro bem. Só que de um outro ângulo, a fotografia de outro ângulo. Mas eu acho que essa estátua eu já vi. Vamos lá, ó. Eu acho que é a última estação, hein? A filosofia não era uma coleção de ideias, mas um estilo de vida. Segundo o filósofo Pierre Hadot, seus colegas da antiguidade tinham um regime diário de exercícios espirituais para combater suas paixões, dúvidas e crenças ilusórias. Esses exercícios incluíam meditação sobre a morte, contemplação da natureza ou conversar com um amigo ou mentor. Filósofos também seguiam dietas e usavam roupas específicas. Além disso, eles eram parte de uma comunidade de mestres e alunos. Essas comunidades eram criadas e fortalecidas em escolas. Platão fundou uma dessas escolas no início do século IV a.C., quando ele comprou uma propriedade em um bosque perto de Atenas. A escola foi pensada para transformar os alunos em cidadãos filósofos, que poderiam um dia governar a cidade de um modo responsável e justo.
Ela seguia regras próprias e estava aberta tanto para alunos como alunas. Aí está falando que a filosofia era muito prática também, tinha a ver com a forma de viver e de interpretar as coisas. Falou ali do Platão, que o Platão tinha um modelo ideal de sociedade, que ele apresenta no livro da República, que é bastante interessante, né? E falou aí de dietas e formas de viver que os filósofos foram desenvolvendo ao longo da história da filosofia, né? Porque a filosofia era também muito prática, não só em termos de comportamentos morais, mas em vários aspectos. Se a gente pega, por exemplo, os epicuristas, a gente tem toda uma forma de se viver, de comer, de se vestir, de se comportar, todo um código, uma maneira diferenciada de se viver que é também filosofia. Então a filosofia é muito prática. Os pitagóricos também tinham formas de se pensar, de se comportar, os platônicos e por aí vai. Não era essa separação pensamento e vida concreta. O pensamento tinha uma relação íntima com a vida concreta e às vezes a gente cai num erro de separar, né, como o mundo intelectual fosse um outro mundo que não o nosso mundo prático. Vamos lá. Filósofos clássicos. Está falando do Aristóteles, de Estagira, que foi um importante filósofo, né, mentor do Alexandre o Grande. Os seguidores de Aristóteles chamavam de peripatéticos ou itinerantes, porque a ideia era ensinar e aprender caminhando por onde se estudava, no ginásio, no liceu. O liceu, que era uma escola, né, lá fundada pelo Aristóteles, falando ali de várias áreas que foram desenvolvidas ali no liceu, matemática, música, botânica. Aí está falando que depois da morte de Alexandre, o Aristóteles foi denunciado, teve que se refugiar, né? Se refugiou em Eubéia, onde morreu aí, 322 a.C. E aí está falando da temática da felicidade, olha que interessante, matéria que a gente sempre discute nas escolas. Felicidade enquanto eudaimonia, uma vida feliz era o objetivo da vida de todo ser humano, era o fim último, era a felicidade, o viver bem, né? E era a razão que permitia a gente a fazer boas escolhas e nos conduzia à felicidade, né? Vamos fechar aqui, tá? Já vai para a parte final, que é tipo um questionário. Vamos ver se eu não vou fazer vergonha errando Só aqui. pela sua testa enrugada, eu já posso ver que você está ponderando sobre as coisas novas que aprendeu. Não tenha vergonha. Até os mais sábios entre nós precisam fazer perguntas antes de procurar as respostas. Tem algo mais que você gostaria de saber? E interessante que a Aspasia era uma grande pensadora também, né? Ela não era só a esposa do Péricles, ela era uma grande pensadora. Inclusive dizem que ela influenciou o pensamento socrático e teve uma contribuição muito grande ali com o mundo intelectual da Grécia Antiga. Vamos lá, vamos fazer o teste. Você deseja testar sua sabedoria? Muito bem. Vamos ver como você se compara aos grandes filósofos. A primeira pergunta será fácil. O que significa filosofia? Pô, então, isso aí é o início dos cursos de filosofia, a gente sempre fala disso, né? Que a palavra surge como amor pela sabedoria, amor pelo conhecimento, amor ao conhecimento, respeito pelo conhecimento, amizade pelo saber, tem esse leque de interpretações, né? A gente tem uma concepção de nascimento de filosofia na Grécia Antiga, mas hoje em dia a gente já fala de um pluriversal, né? Um caráter pluriversal da filosofia. Na verdade, o conhecimento crítico, filosófico, reflexivo, próprio da filosofia, teria aparecido em vários lugares nas sociedades antigas, mas o nome, especificamente filosofia, surge ali na Grécia Antiga como
amor pela sabedoria. Correto! Filosofia referia-se ao amor pela sabedoria. Hora da próxima pergunta. O Sinosargo era um santuário dedicado a qual herói grego? E olha que coisa interessante aí, ó. Sinosargo. E olha que eu não sei, hein? Infelizmente, o Sinosargo não era um santuário de Odisseu. Tente outro. Eu não prestei muita atenção não e eu realmente não sei. O Sinosargo não era dedicado a Perseu. Tente de novo. Vamos lá, hein? Sinosargo. Vamos lá, Hércules. Correto. Era o poderoso Heracles. Agora, a última pergunta. Qual peça de Aristófanes retratava Sócrates como um sofista? Aí. Vocês sabem? Então, havia uma disputa intelectual ali, né? E o Sócrates era questionado ali pelo poeta. Então vamos lá, as nuvens, tem as rãs também, né? Ou não? As nuvens. Sim, As Nuvens era uma comédia que retratava o famoso filósofo como um sofista ganancioso. Platão até acreditava que essa caricatura influenciou o julgamento e posterior execução do seu mentor. Muito bem, viajante. Até Sócrates estaria impressionado pelo alcance da sua sabedoria. Então vamos terminar aqui esse tour de filosofia. Como quiser, viajante. Fique bem. Então, a gente fez aqui o tour de filosofia, ó, ganhamos até o Alcebiade aqui, o skin do Alcebiade para estar fazendo esse tour, ao invés de estar usando o personagem do Alex, usar o Alcebiades. É interessante, né? Mas a gente esse tour podia ser um pouco mais longo, né? Pra gente ter mais umas opções de tour, porque o jogo explora bastante a questão da filosofia. A gente tem vários filósofos aparecendo, inclusive dentro da história de maneira importante. Eu, para além desse videozinho aqui que a gente fez, fazendo esse tour do Discovery, isso aqui é produzido pela Discovery, a gente vai tentar fazer outros, né? Eu vou tentar fazer outros para estar falando das personalidades da filosofia que aparecem no jogo. Então eu não vou limitar a fazer esse videozinho não, porque eu acho que tem várias outras coisas a se explorar aqui, no sentido de apresentar a filosofia, né? E os filósofos e tal. Então eu vou ver se eu ainda faço um vídeo, de repente um falando do Assassin's Creed, a filosofia, para falar da filosofia por trás do game, e de repente um falando dos filósofos que aparecem no game. Então, de repente mais uns 2 videozinhos. Vou terminar esse vídeo com uma imagem aí do Alexo com o Panteão lá de fundo. Então é isso, pessoal. Em breve faço mais videozinhos aí para falar do game e da relação dele com a filosofia. Valeu, pessoal!